bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Tamara, da Missas pelo Mundo, e eu acabei de chegar aqui em São Raimundo Nonato, que a gente veio para essa cidade para conhecer a Serra da Capivara. Na verdade, a gente veio direto do Museu da Natureza, a gente chegou à tarde, então a gente está aproveitando para fazer os museus, dá para ir sem guia, e nos próximos 2 dias a gente vai estar fazendo roteiros por dentro da Serra da Capivara. Aqui no fundo, a gente está no mirante do Museu da Natureza e a gente avista a Serra da Capivara. Iniciando o passeio dentro do Museu da Natureza, começa entrando no Buraco Negro. O museu conta a história da natureza da região por meio de mudanças climáticas, desde o surgimento do universo até hoje. O museu tem uma série de experiências interativas. São 12 salas, algumas com exibições informativas que falam sobre o surgimento do universo, o nascimento do planeta, o desenvolvimento da vida, iniciado há 3,5 bilhões de anos. Olhando desse ângulo, a gente vê a vegetação em verde e lá no espelho ela seca. Nesse ponto tem os ossos originais dos animais, por exemplo, aqui é uma preguiça gigante, tatus e diversos outros animais. Uma coleção de fósseis da região que datam até 10 mil anos. Bem como fósseis de animais que hoje só existem no bioma Amazônia. Nesse ponto é um simulador de realidade virtual, onde nos sentimos voando pela Serra da Capivara. No Museu da Natureza a gente já tem uma pequena amostra da Serra da Capivara. Olha só a beleza, a gente está saindo, aí na saída a gente dá de cara com isso e ali tem a loja e um restaurantezinho. Aqui na Serra da Capivara tem souvenirs e lembrancinha para levar de recordação. Um pouco antes da entrada do parque está a fábrica de cerâmica da Serra da Capivara. A cerâmica Serra da Capivara foi fundada em 1992 e neste ponto podemos conhecer um pouco do processo de produção e adquirir produtos. A Serra da Capivara está localizada em 4 cidades: São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí, sendo que a melhor cidade para se hospedar é São Raimundo Nonato. E onde ficam as principais atrações é Coronel José Dias. Chegamos para visitar o Museu do Homem Americano. Ele fica praticamente no centro de São Raimundo Nonato. Isso fica na entrada do Museu do Homem, antes da parte paga. Para entrar é R$30 por pessoa, o ingresso inteiro. O Museu do Homem Americano foi fundado em 1986. Nele encontramos exposições sobre a pré-história da América, com ênfase na ocupação humana da Serra da Capivara. O local apresenta projeções, hologramas que contam a história do povoamento das Américas segundo o que foi escavado na Serra da Capivara. O Parque Nacional Serra da Capivara foi criado em 1979 e sua área de proteção foi ampliada em 1990. Esse é o mapa dos sítios arqueológicos da região. Nesse mapa mostram 27 sítios arqueológicos. Importante destacar o trabalho da famosa arqueóloga Niede Guidon. Ela foi a principal responsável pela criação e descobertas no Parque Nacional Serra da Capivara.
O parque entrou na lista de Patrimônio Mundial Cultural da Unesco em 1991 e é o maior em pinturas rupestres do mundo. Hoje, como a gente pegou 7 horas de estrada, a gente optou por comer no hotel. Achei aparentemente os preços bons. A gente pegou aqui 2 porções individuais, um medalhão de filé, que vai custar 44, e uma picanha na chapa, que vai custar 48. E eu tô aqui com a cajuína, que é a bebida típica aqui, ela é patrimônio do estado, e ela é tomada como refrigerante, mas ela não contém adição de açúcar. Estamos entrando na Serra da Capivara. Aqui tem um ponto que a gente precisa assinar uma autorização, é obrigatório entrar com guia. Aqui tem aproximadamente 6 circuitos. Nós iremos fazer 3 circuitos aqui na Serra da Capivara. Hoje a gente vai estar fazendo o Desfiladeiro da Capivara e amanhã serão mais 2 circuitos. Aqui é o mapa do Desfiladeiro da Capivara. A gente vai estar percorrendo a linha preta, que é onde tem lugares para estacionar próximo, e os outros trechos que a gente vê em verde são para quem quer fazer mais trilhas. Esses são os mocós, animal típico da Caatinga. Costumam dizer que são fósseis vivos porque vivem desde os tempos pré-históricos. Na Serra da Capivara encontramos pinturas de tradição nordeste e tradição agreste. Tradição nordeste são pinturas que revelam o movimento, o dia a dia do homem. Já a tradição agreste são figuras estáticas. Chegamos no segundo sítio, tá cheio de mocós. E aqui também o tipo nordeste. E também grafismo puro. Chegando na Toca do Inferno. Agora sim, entrando na Toca do Inferno. E esse lugar tem esse nome porque dizia que se ouvia vozes diferentes, assim, que provavelmente viriam do além. Nesse ponto não se tem figuras, mas se tem essas formações rochosas diferenciadas, onde podemos imaginar. Nessa toca, a temperatura é bem agradável. Aí se forrava com o barro, pra poder a munição. Aqui é o sítio do barro e o diferencial é que as pinturas foram feitas em cima das pedras. Aqui tem que ter um pouco de olho para ver as imagens. Olha, aqui tem uma no meio da pedra. Nesse ponto vemos grafismo e figuras, e movimentos com danças bem típico do Nordeste. Agora estamos indo para o Baixão da Vaca. Para esse ponto tem vários sítios, mas são caminhadas mais longas, é necessário 1, 2 dias inteiros só para fazer todos esses sítios. A gente está indo para o Baixão da Vaca, que vai ser uma das maiores caminhadas do dia. Chegamos na toca de entrada do Baixão da Vaca, o segundo maior em pinturas rupestres. Nesse sítio são 749 figuras rupestres catalogadas. Nesse ponto vemos tradição agreste, que são figuras estáticas, e nordeste, que é, por exemplo, essa aqui que está em movimento. Nesse ponto vemos uma cena de parto, e também nessas rochas, por conta da água, muitas figuras se perderam. Esse é uma tradição agreste. No fim, esticamos e viemos para a Toca do Deitado. Aqui se chama Toca do Deitado, porque antes era necessário deitar para ver as figuras. Agora foi feita essa escavação, então não é mais necessário deitar. Aqui, a maioria das pinturas é do tipo nordeste, com algumas agrestes. A gente também vê um pouco de mancha nas paredes, provavelmente pela ação da chuva. Chegando no último ponto desse circuito, que é a Toca do Paraguaio. Paraguaio porque tinha um senhor aqui que se chamava com esse nome.
Esse é o principal ponto do circuito. Esse é o setor alto da Toca do Paraguaio. Aqui foi encontrado 2 esqueletos. Esse é o sítio mais famoso por conta das escavações. E aqui vemos a foto dos esqueletos, um datado 8.000 e outro 7.000 a.C. Na parte alta tem menos pinturas, porém conta com algumas. Aqui, por exemplo, vemos mais grafismo. As pinturas rupestres eram um meio de comunicação deles da época. Como não tinha escrita, então eles registravam dessa forma. Agora, o que queria dizer, não sabemos. Descemos para a parte baixa, onde conta com mais pinturas, a maioria da tradição nordeste. Essa, por exemplo, mostra bem a tradição nordeste, movimento. Viemos almoçar no restaurante que fica junto com a fábrica de cerâmica. É buffet livre e custa R$41. E nós nos servimos os pratos de cerâmica típicos deles. E hoje está fazendo um ventinho aqui super agradável. Podia fazer todos os dias aqui. Aí a temperatura está um pouco melhor que os outros dias. Esse é o Centro de Apoio ao Turista da Pedra Furada. Aqui já está dentro do Parque da Capivara. Tem uma lojinha. Na toca do Boqueirão da Pedra Furada tem iluminação de noite. Para informações e agendamento, esse é o ponto. Estamos chegando para a Toca da Invenção, que faz parte do circuito da Pedra Caída. Tinha um portão mais adiante. Aí o guia abriu e a gente conseguiu estacionar o carro até esse ponto, onde temos essa vista, e para lá teremos uma caminhada para chegar na Toca da Invenção. Para quem quer se aventurar e ter uma vista panorâmica, lá em cima tem uma trilha. A gente sobe aquelas escadas até chegar lá em cima, dura mais ou menos meio dia só essa trilha. Na parte inferior da Toca da Invenção não contém pinturas rupestres. O que contém são achados arqueológicos, escavações arqueológicas. Nesse ponto, em época de chuva, forma uma queda d'água. Na parte superior, conta com figuras rupestres. Também tem na cor branca, além da cor laranja avermelhada que a gente vê nos outros. Agora iremos fazer uma pequena subida para a Toca da Pedra Caída. Depois dessas escadas, chegamos na Toca da Pedra Caída. O nome Toca da Pedra Caída é por causa dessa pedra que caiu e ficou deitada. Nessa toca contém algumas pinturas, contudo elas estão um pouco degradadas, principalmente pela ação do vento e da chuva. Aqui a gente pode ter uma ideia da altura que a gente subiu. Estacionamos o carro por lá e fizemos essa subida. Ainda na Toca da Pedra Caída, a gente pode subir e vir embaixo da pedra. E aqui temos um pouco de pinturas. E para lá vemos o Museu da Natureza, onde estivemos ontem. Chegando no centro de visitantes, essa é a imagem que temos. Lembra formato de dedos. Chegamos no Parque da Serra da Capivara para ir ver a iluminação noturna. É necessário chegar antes das 6. Agora a gente já esperou bastante no parque e estamos indo na direção para ver as luzes. Chegamos no Boqueirão da Pedra Furada
para ver ele à noite. Esse sítio é o com maior número de pinturas catalogadas, 1150. E aqui elas estão muito bem preservadas por conta de como é a formação aqui. Essa pedra que protege as figuras. É o branco e o cinza. E o vermelho. Essa é a figura que traz o símbolo do Parque Serra da Capivara. E fazendo esse passeio noturno, a gente fecha o parque. Tem só uma pessoa e a gente. E o ingresso funciona da seguinte forma, tem um preço. Nesse momento agora foi 115, é o preço fechado. Por exemplo, se for 10 pessoas é 115, aí é dividido. Se for uma é 115, aí o preço daí é dividido por pessoa, dependendo do número de pessoas, mas o preço geral para iluminação é 115, precisa ser reservado com antecedência e é aqui no centro de visitantes. Tem que vir com guia para cá. Segundo dia de janta aqui em São Raimundo Nonato, viemos numa churrascaria perto do hotel. Essa é uma região que tem alguns restaurantes. A gente pediu uma picanha, meia porção que tem 500 gramas, mais esses acompanhamentos, custou 85 essa parte. E uma jarra de suco natural de abacaxi, custou 12 reais. Primeiro sorvete em São Raimundo Nonato. Esse aqui ele não é buffet. Essa porção aqui, 14 reais. Iniciando o segundo dia aqui na Serra da Capivara. Hoje a gente vai fazer 2 roteiros. O circuito do Sítio do Meio e o circuito do Boqueirão da Pedra Furada. Esse segundo é o principal. E uma vez por dia, antes da primeira entrada no parque, é necessário um membro do grupo assinar o termo de responsabilidade. Iniciando a trilha para o circuito do Sítio do Meio. Chegamos no primeiro sítio do dia. Esse sítio não foi escavado, mas a gente encontra figuras rupestres de grafismo puro. No primeiro mirante, ali ao fundo, vemos a Pedra Furada. Olha só essa vista. Subindo as escadas, aí viramos e encontramos essa belíssima vista. E mais o mirante. Olha essa vista encantadora. São vários ângulos. Olha o charme desse ângulo com os cactos, a pedra e a pedra furada ao fundo. Chegamos no último mirante dessa linha. A dúvida é saber qual vista é a mais bonita. Aqui a gente vê de novo a pedra furada com todo esse contexto. Por ali o sítio do povoado do Mocó. Aqui a Capitinga. Para lá o Museu da Natureza. A Pedra Furada. E ali é o ponto que a gente teve ontem e viu noturno. Depois nós vamos lá de dia e aquela casinha ali é o centro de visitantes. Viemos para o mirante do outro lado. Daqui a gente vê Bioma da Caatinga. Ao fundo, o Museu da Natureza. Todo esse contexto da Serra da Capivara. O último ponto que vamos ver desse circuito, esse é o Sítio do Meio, que dá o nome ao circuito. Por aqui foi encontrado o machadinho mais antigo polido pelo homem, aproximadamente 9.000 anos antes de Cristo. E também cerâmicas super antigas que datam aproximadamente 8.000 anos.
Nesse sítio tem pinturas cinzas e nesse tom tradicional que é meio um laranja avermelhado. Esse é o machadinho que foi encontrado nesse sítio. E aqui uma fogueira, que foi bem diferente do usual visto, nunca se tinha visto uma fogueira desse tipo. E também foi encontrado um colar nesse lugar. Dentro dessa fogueira foi encontrado 2 dentes de criança. Acredita-se que pode ser algum ritual ou crematório. Por conta das descobertas feitas, este abrigo é um dos mais importantes da arqueologia mundial. Estamos passando por aqui embaixo. Esse buraco foi feito para ver se tinha rio. E chegou-se à conclusão que sim. Esses blocos testemunham que tinha rio, pois conta com sedimentação de água. Finalizamos o circuito do sítio do meio. Nesse circuito, diferente dos outros, a gente para o carro e faz todo o circuito caminhando, que contempla o primeiro sítio, os mirantes e esse último sítio que a gente foi. O total de caminhada dá mais ou menos 1h30 com paradas, mas como são várias paradas, a gente não sente tanto. Mas tem aquele primeiro trecho que é um pouco de subida. Agora a gente vai pegar o carro e ir pro circuito do Boqueirão da Pedra Furada. Iniciando o circuito do Boqueirão da Pedra Furada. Primeiro sítio, Toca do Fundo do Boqueirão da Pedra Furada. Esse sítio foi escavado antes. Olha só. Tinha terra até essa parte aqui, que é o que vemos aqui. Então escavaram e encontraram algumas figuras abaixo da escavação. Esse sítio, ele é autoexplicativo. Por exemplo, aqui tem resquício da fogueira que data 8 a 9 mil anos antes de Cristo. Próximo do sítio que acabamos de visitar, tem o Caldeirão da Cachoeira. Em época de chuva, nesse ponto se forma uma cachoeira. Nesse ponto tem uma escada que leva para a vista da região. Como tem uma fila muito grande por aqui, a gente não vai subir. Estacionamos, estamos indo para um ponto ver uma vista panorâmica da região. Aqui a trilha é menor que a que fizemos pelo início da manhã. Vista panorâmica do Baixão da Pedra Furada. Nesses pontos, Toca da Fumaça 1, 2 e 3. Nós iremos nas 3, elas estão bem pertinho uma da outra. Toca da Fumaça 1. Essa é a Toca da Fumaça 3. E elas se chamam Toca da Fumaça porque antes se faziam as fogueiras para cozinhar alguns alimentos, como feijão. Esse fato é mais recente, década de 50, 60, e aí não tinha preocupação em preservar as figuras. Toca da Fumaça 2. Chegamos na Pedra Furada. Nesse ponto, uma vez por ano, ocorre final de julho a Ópera da Serra da Capivara, onde tem balé, orquestras nacionais e internacionais. Bem próximo à Pedra Furada, essas duas tocas, na qual estamos indo agora. Toca da Rancharia. Aqui não tem pinturas rupestres, mas foi feita uma escavação para procurar carvão. Até agora, a princípio, não se encontrou carvão. Estamos aguardando para ir no último ponto, que é o Boqueirão da Pedra Furada. Aí tem uma fila, porque tem um número X de pessoas para ir ali. A gente fica no centro de visitantes aguardando. Aqui tem um bar. E ficar atento que não aceita
cartão, nem Pix, porque eu não tenho internet, então é só dinheiro vivo. Chegando no Boqueirão da Pedra Furada, o ponto que estivemos ontem de noite, que vimos ele com luzes. Boqueirão da Pedra Furada, o sítio mais famoso da Serra da Capivara. Alto da Cruz, isso é um mirante em São Raimundo Nonato. Praça de São Raimundo Nonato, com a igreja matriz. Nesse lado, casas estilo colonial português. Última janta em São Raimundo Nonato, paramos em outra churrascaria. Pedimos de novo 500 gramas de picanha bovina, que vem com uma porção de picanha, né, de 500, e mais uns acompanhamentos. Dessa vez a gente pediu mais uma batata frita. E isso tudo sem contar a batata, custou 90 reais. Essa foi um pouco da Serra da Capivara. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigada por nos assistir.